que foi sacrificado para Deus em animal ou em frutos do campo, foi lá com Caim e Abel. Se você for ler lá, quando fala sobre a entrega de Caim e de Abel, fala que Deus se agradou de um e desagradou de outro. Se você for ler, a Bíblia não fala que Deus desagradou do que Caim entregou e nem do que Abel entregou. A Bíblia fala que Deus se desagradou de um e se agradou de outro, porque ali foi a forma de como foi entregue, não do que foi entregue. A Bíblia fala que um entregou das primícias, a primeira coisa, o melhor. Então, quer dizer, ele sentiu prazer em entregar. E o outro fala que entregou o produto do campo. Então, qual que foi a diferença? Um entregou com prazer, eu quero entregar o melhor para Deus. O outro entregou o quê? Não, vou levar isso para Deus. Se ele tivesse entregue de coração limpo, de coração aberto, Deus teria recebido aquela oferta. Então, foi como a entrega foi feita. Então, quando o pecado entrou lá em Adão e Eva, houve a separação. Quando houve aquela separação, que Deus entrou, chegou, falou, Adão, Adão, onde que você está? A Bíblia fala que Adão se escondeu. Adão se escondeu. Eva se escondeu de Deus. E a Bíblia é muito clara que naquele momento, Deus sabia onde que Adão e Eva estavam. Mas Deus queria ver o reconhecimento dos dois. Deus poderia chegar atrás de Adão e Eva, falar, por que vocês estão fazendo escondido aqui? Mas não. Deus chegou, entrou, como sempre fazia. Adão, cadê você? Eva, cadê você, minha filha? E a Bíblia fala que eles se esconderam. E hoje, nós nos escondemos de Deus. Nós nos escondemos por causa dos nossos pecados. Quantas vezes nós ficamos, quando a gente está ruim, quando a gente cometeu algum pecado, seja ele que for, e a gente está na igreja, para levantar a mão, a gente fica assim, levanta, não levanto, levanta, não levanto, subo a mão, não subo. É vergonha de Deus. Isso é vergonha de Deus. É a nossa razão, a nossa consciência ali lutando. Glorifica a Deus ou não glorifica? Eu não sou digno, como eu sou digno? Não, não sou, não sou, eu posso, eu não posso. Então é essa luta interna que existe dentro de nós, e eles falharam. Adão e Eva falhou com isso. E o que aconteceu ali? A Bíblia fala que eles cingiram de uma folha, de uma parreira, folhas de uva, colocou à frente, atrás, e Deus olhou aquilo ali, não se agradou das vestimentas. E a Bíblia fala que Deus matou um animal, derramou o sangue de um inocente para vestir um culpado. O primeiro sacrifício de Deus. O primeiro sacrifício, presta atenção no que eu estou falando, o primeiro sacrifício mencionado na Bíblia para um pecado foi Deus que sacrificou. Presta atenção, o primeiro sacrifício foi Deus que fez. E o último sacrifício de sangue também foi Deus que fez. O primeiro sacrifício, Deus sacrificou um animal no Éden para encobrir a vergonha da sua criação. Para encobrir a vergonha de Adão e Eva. E o último sacrifício de sangue, sim, ele simbolizava Jesus. E o último sacrifício de sangue foi Deus que fez com o seu Filho Jesus, para que o perdão fosse remido da vida do homem, para que o homem tivesse livre acesso à glória de Deus, que não precisaria de um véu, que não precisaria de matar um cordeiro, de matar um bode, de matar um touro. Então, Deus iniciou o primeiro sacrifício em prol do homem, e Deus foi o último sacrifício em prol do homem.
Então, para você ver a tamanha santidade, o tamanho compromisso que Deus tem com seus filhos. O primeiro ali foi um animal, que não tinha nada a ver com a bagunça de Adão e Eva. Não tinha nada a ver. E Deus foi ali e sacrificou, e vestiu o homem e a mulher, para encobrir a vergonha de Adão e Eva. E Deus se entregou na cruz para perdoar, para tirar de nós a nossa vergonha. Lá ele encobriu. Aqui ele tirou de nós a nossa vergonha. Ele tirou de nós o nosso opróbrio. Ele tirou de nós a nossa condenação. Então ele morreu para vestir o homem. Show, Lucas. Deus sacrificou uma ovelha para vestir o homem. Jesus morreu, derramou o seu sangue para despir o homem do pecado e revestir o homem de glória. É para colocar a glória dentro do homem de novo, que não tinha mais. Nesse período de Adão e Eva até Jesus, o homem foi destituído da glória de Deus. E com a morte de Jesus, o homem recebeu novamente a glória de Deus. Um foi para encobrir a vergonha, o outro foi para despir da vergonha e vestir uma vestimenta de glória, que é o sangue de Cristo. Então, os animais que morriam era para pagar o pecado do homem que pecava. E Jesus morreu para pagar o nosso pecado. Então, esse é o princípio dos sacrifícios, a prática de cultuar a Deus, oferecendo produtos do campo, animais, forma de se aproximar de Deus, pedir perdão dos seus pecados, tanto individual quanto coletivo. Eu tinha que me aproximar de Deus com uma oferta, pedindo perdão pelos meus pecados. Aí depois eu tinha que me aproximar de Deus com outra oferta para pedir perdão pelo pecado da minha família. Pelo perdão do pecado dos meus filhos. É o que Jó fazia. Jó sacrificava em prol deles, e a Bíblia deixa muito claro que Jó também sacrificava a Deus em prol dos filhos. Ainda fala o seguinte: sacrificarei, porque às vezes os meus filhos têm um pecado contra Deus. E esse pecado vem para pedir o perdão. Está lá em Levítico, capítulo 23, do 26 ao 28, explica bem isso. Como se aproximava de Deus, não só para pedir perdão, mas também como uma forma de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, um sacrifício era para pedir perdão. O outro sacrifício era para pedir gratidão, para engrandecer, para agradecer a Deus. E hoje é a mesma coisa. Nós temos sacrifício de petição e temos sacrifícios de gratidão. Analisa, quantas vezes você fez um sacrifício de gratidão e de petição? Deus, eu estou entregando uma oferta aqui em gratidão pelo emprego que eu recebi. Eu estou entregando uma oferta no teu altar por uma cura que a minha família recebeu. Ou Deus, eu estou entregando um voto, um jejum, uma oração, pedindo para que o Senhor mude a minha vida. Então, tudo isso é relativo. Do Antigo Testamento e do Novo, ele está correlacionado. São as formas de sacrifícios que alteraram. E sacrifício também é uma expressão de amor, de adoração. É uma expressão de salvação. Nós fomos criados para adorar a Deus. Lá em Apocalipse, quando você vê que o anjo apareceu, João se prostrou diante daquele anjo, o anjo falou: opa, peraí, não, levanta aí. Eu não sou digno de receber uma adoração. Digno é só o Cordeiro. Ele é o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Em Levítico 6, capítulo 8, do versículo 13, explica bem como todo sacrifício era feito. Como a lei exigia, como Deus queria aquele sacrifício. Tinha que ser muito bem detalhado. Deus era metódico nesse quesito de sacrifício. Deus entregou uma forma para que o sacrifício fosse
feito, e ele exigia que se era feito na íntegra, sem nada mudar. A Bíblia fala que ali, ó, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos para adorar a Deus, ia amarrado uma cordinha, tinha uns sinetinhos para poder avisar um barulho, qualquer coisa. Uns falam que aquela corda era para puxar o sacerdote caso ele morresse. Isso aí não é bíblico, isso aí já é teoria, já é teologia, que o pessoal foi criando, foi... Mas eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Mas a Bíblia não fala que era por isso, caso a pessoa, o sacerdote morresse ali para a pessoa puxar. Isso aí foi interpretação. Deus exigia o que era para ser sacrificado, como era para ser sacrificado, e que hora e em que ocasião era para ser sacrificado. Então, as ordens eram muito completa, muito complexa. O sacerdote não podia sair. E Deus é tão sábio que Deus estipulou sacrifícios. Mas ali tinha sacrifício que a pessoa tinha que entregar um cordeiro, uma ovelha, um touro. Mas naquela época nem todos tinham condições de entregar uma ovelha, um touro, um cordeiro, um bode. Tinha pessoa que não tinha nada. E a Bíblia falou o seguinte, para aqueles que têm posse, o sacrifício vai ser um touro, uma ovelha, um cordeiro. Quando você vai consagrar o teu filho no 8º dia, tinha uma oferta específica para aquela ocasião. É uma oferta de gratidão ao teu filho com 8 dias, com 8 dias. Então tinha que levar um cordeiro até o sacerdote, para o sacerdote sacrificar. Mas as pessoas que não tinham condições, Deus falou, peraí, aquele que não tem condições de um cordeiro, de um bode, de um touro, você sacrifica um pombo, uma rolinha. Jesus, quando foi consagrado no 8º dia, ele foi consagrado, não foi com um animal grande, foi com uma ave. Então, Jesus veio, o sacrifício que ele entregou, que os pais deles entregaram, foi sacrifício de uma família que não tinha posses. Não foi o sacrifício de alguém que tinha posse. Então, Deus deixou muito claro, quem tem sacrifica X, quem não tem sacrifica Y. Hoje, vamos colocar o sacrifício do dízimo, que para muita gente é sacrifício, para outras pessoas é prazer. Deus estipulou para aquele que ganha 10 mil por mês, a mesma quantidade de dízimo do que para aquele que ganha R$1.000. Não, pastor, quem ganha 10 mil, ele vai dizimar 1.000, e para quem ganha 1.000, vai dizimar somente 100. Mas o valor percentual é o mesmo, é 10%. Então, o sacrifício em valores, em percentual, é o mesmo. Mas o porquê que o valor é diferente? Porque um tem mais posse e outro menos. Você vê que é uma regra de Deus que veio lá do Antigo Testamento. Aquele que ganha muito vai entregar um valor maior, é um touro, um bode, um carneiro. Aquele que ganha pouco vai entregar um valor menor, uma rolinha, um pombo. Mas é praticamente compatível com a renda de cada um deles. Agora, todo sacrifício tem um significado e objetivo. Está lá em Levítico, capítulo 7, versículo 30, e capítulo 22, 29. Nada era feito aleatório, ninguém podia fazer do seu jeito, tinha que ter a regra de Deus, tinha que cumprir os mandamentos de Deus. E quando Jesus, a Bíblia é muito clara, é que quando Jesus morreu, ele foi como uma ovelha ao matadouro. Então, Jesus se entregou. Jesus falou o seguinte, ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida. Então, ali a ovelha era entregue nas mãos do sacerdote, para o sacerdote sacrificar. E Deus entregou Jesus Cristo na mão ali dos sacerdotes, para que o sacerdote entregasse até o governador para ser sacrificado. Então,
Cristo se entregou por nós, ele não foi entregue. E o que ele falou lá na cruz? Pai, está consumado. O que ele quis dizer? Pai, o último sacrifício foi feito. Agora, um homem vai viver em condições de santidade. Agora o homem não tem mais separação comigo e com o Senhor. A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. O véu não existe mais. Aquela separação que tinha entre Deus e o homem acabou. Hoje a gente não precisa matar mais nada para aproximar de Deus. Hoje a gente não precisa matar mais nada para ser perdoado. Nós temos que matar a nossa carne. Nós temos que matar a nossa vontade. Nós temos que matar o nosso ser. Isso sim, mas não depende de mais ninguém. Eu não posso sacrificar nada pelo Lucas, eu não posso sacrificar nada pelo Abel. Hoje eu não posso sacrificar nada pelos meus filhos. Eu posso interceder por eles. Mas o perdão do pecado cabe a eles, não a mim.